Como blindar a sua construtora contra ações trabalhistas dos funcionários do empreiteiro? Quem atua aí no mercado imobiliário, especialmente na construção civil, sabe que é muito comum ações trabalhistas dos funcionários do empreiteiro contra a construtora. Eu sou Adriana, sou advogada especialista em direito empresarial e direito imobiliário e atuo exclusivamente para o setor da construção civil e sou autora do método Construtora Blindada. Vamos entender primeiro como funciona essa relação. O que seria essa relação entre empreiteiro e construtora? Existe aí uma relação de terceirização de mão de obra, em que a construtora contrata um empreiteiro e ele fornece os funcionários, aloca os funcionários dele na obra da construtora. E como que é a responsabilidade da construtora com os funcionários do empreiteiro? Em regra, não existe nenhuma relação entre os funcionários do empreiteiro e a construtora. Eles são funcionários do empreiteiro, as obrigações trabalhistas são do empreiteiro. Mas a legislação chama aí essa obrigação, quando fala em trabalhista, essa obrigação, essa responsabilidade como responsabilidade subsidiária. O que seria isso? Se esse empreiteiro não pagar os funcionários, não pagar as verbas trabalhistas, você pode acabar sendo responsabilizado. Então é isso que nós estamos falando aqui, de uma terceirização de mão de obra em que o empreiteiro não pagou os funcionários. E essa responsabilidade, como fazer para não chegar até você? A primeira coisa, como a responsabilidade é subsidiária, você tem que fazer aí uma fiscalização. Então vamos pensar aqui como que a gente vai fazer isso. Primeira coisa, ter um contrato escrito. Sempre é muito comum contrato verbal, contrato de boca na construção civil. Aí se tem uma ação trabalhista, como que você vai demonstrar, você vai comprovar para o judiciário que esses funcionários eram do empreiteiro e não funcionários da sua empresa? Então, primeiro motivo de você ter um contrato escrito. Segundo, se tiver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, como você vai comprovar que eles não são seus funcionários? Então, um contrato escrito em primeiro lugar. Estipule nesse contrato que as obrigações trabalhistas são de responsabilidade desse empreiteiro. Por quê? Caso tenha uma ação trabalhista, caso você tenha que demonstrar aí para um fiscal, você vai conseguir demonstrar pelo seu contrato que os funcionários ali não eram de sua responsabilidade. Só isso, Adriana? Não. Estipule no seu contrato com o empreiteiro, que a gente chama de contrato de empreitada ou subempreitada, vai depender aí, mas isso fica para um outro vídeo. Então, estipule nesse contrato com o empreiteiro uma condição de pagamento. O que seria isso? Você só vai efetuar o pagamento desse empreiteiro se ele comprovar o pagamento das obrigações trabalhistas com os funcionários. Então, você vai estipular uma cláusula de condição de pagamento. Esse empreiteiro só vai receber a medição, a etapa, a forma que você combinou. Ele só vai receber o pagamento se ele comprovar. Então, ele tem que comprovar que ele pagou a equipe para você efetuar o pagamento. E terceiro, não adianta você fazer um contrato escrito, você estipular aí uma cláusula, uma condição de pagamento, se você realmente não fiscalizar e cumprir esse contrato. Você é um fiscal desse contrato entre você e o empreiteiro e um fiscal também do empreiteiro com as obrigações trabalhistas dos funcionários. Então, toda medição que antes de pagar, confira. Realmente ali exige a prestação de contas desse empreiteiro. Se ele não efetuar o pagamento, Adriano, o que eu posso fazer? Você tem um contrato escrito em que é obrigação dele, que tem essa condição, então você pode reter o pagamento. Você não vai efetuar o pagamento. Se ele não te apresentar aí a comprovação de pagamento da equipe, seja funcionário CLT, seja prestador de serviço, se ele não comprovar as obrigações trabalhistas, você não vai efetuar o pagamento. Com isso, você está cumprindo a sua parte, isso pode até afastar a sua responsabilidade. E o principal, se tiver uma ação trabalhista em que você for condenada aí o pagamento, você já tem condições, você já está com dinheiro aí, pelo menos o dinheiro de pagar a equipe.
E também, ainda que não tenha uma ação trabalhista, que ele realmente aí se recuse a pagar os funcionários e você não pague ele, você veja que ele não está pagando os funcionários, você vai estar com dinheiro em mãos para pagar diretamente esses funcionários. Então, cumprir aí esses requisitos. Recapitulando, contrato escrito sempre, em todos os casos. Estipule uma cláusula de condição, pagamento só será feito mediante a comprovação de pagamento da equipe. Fiscalize o seu contrato todo mês antes de você efetuar o pagamento, verifique se ele cumpriu a condição e fiscalize, né, essa obrigação. E com isso, você também está fiscalizando o contrato dele com os funcionários, o cumprimento das obrigações trabalhistas. Como eu falei inicialmente, a sua responsabilidade é subsidiária. Então, você vai ter, embora aí a terceirização de mão de obra seja muito vantajosa, eu já tenho vídeo aqui, inclusive aqui no canal, falando aí das vantagens da terceirização de mão de obra, que o contrato de empreitada e subempreitada é uma terceirização de mão de obra, mas nem tudo são flores, né? Tudo que é aí que a gente fala nas obrigações trabalhistas tem que ter o cuidado redobrado. Então, você tem a responsabilidade subsidiária. Embora você não tenha ali aquele cuidado de contratar funcionário, demitir, todos aqueles gastos, mas você tem que dispor aí de energia, de tempo, realmente fazer aí o cumprimento desse contrato, fazer a fiscalização desse contrato para você não ter nenhum prejuízo. Espero ter te ajudado aí com esse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui abaixo que eu vou te responder, será um enorme prazer. E eu faço lives gratuitas aqui no YouTube, no Instagram, abro caixinhas todos os dias, te ensinando aí como você se blindar o seu negócio, a sua construtora contra ações judiciais. Até o próximo vídeo.